é misterioso, indecifrável, riso de mulher. É demais essa música, né? Muito Vai. bom. Caço, caçadora, se é tirando Afrodite, você é Brigitte, Stefano de Mônaco. Aqui estou, inteira ao seu dispor. Ao seu dispor, Precisa. telespectador. Seja muito bem-vindo. Sextou, pessoal. E hoje temos essa super dupla na bancada que eu amo de paixão. Meu Flávio Prado, o grande, o mito, a lenda. E Alexandre Silvestre, nosso repórter raiz, Valeu. o homem da notícia. Então, gente, é o seguinte, hoje é dia de falar do clássico de amanhã, hein? Pois acabou. É muito bom, hein? Meu primeiro Eu amo. da vida, 84. E você sabia que o nosso estagiário, Caio, não sabia, nunca tinha escutado essa música? Sério, né, Caio? Brincadeira, né? Você aí de casa já sabe que quando tem clássico, também tem palpitômetro e o quem é melhor aqui no Gazeta Esportiva. Além disso, você vai ver a apresentação do novo reforço tricolor. Quais as dúvidas também no Corinthians pro jogo de domingo? E as últimas do mundo da bola. A gente já volta antes, dicas pra vocês. E sobe o som, Pachecão! O lançamento mais... Estamos de volta e vamos direto com a nossa enquete. Ontem o José Paes falou aqui no Gazeta Esportiva que o Flamengo está de olho no Ângelo dos Santos. Por isso a gente pergunta para você aí de casa. O Santos deve negociar o atacante Ângelo com o Flamengo? É 15 milhões de dólares, né, que o Flamengo ofereceu, não é isso? 15 milhões, acho que é 15 milhões. A multa é 240 milhões, de reais deve ser, né? A multa é 240 milhões. E aí o Flamengo ofereceu 15 milhões, deve ser de reais. Mas o Santos já tinha se negado a vender o Ângelo para quem mesmo? Não, deve ser 15 milhões de dólares mesmo. 15 milhões de reais é muito pouco. Imagino que sim. Bom, você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, eu vou pegar os dados aqui para passar para vocês. Tem que vender o Ângelo pro Flamengo ou não? Porque o Santos está sem dinheiro, né, gente? E aí, Flávio? Olha, com certeza sim, mas eu estou falando sem o lado paixão, né? O Ângelo teve problema com a torcida, ele foi muito xingado. Eu aceito aceito reclamação, mas acho que nenhum profissional deve ser ofendido. Ele foi ofendido no jogo Santos e Água Santa e respondeu. Depois teve que vir pedir desculpa, aquela coisa toda e tal, deve ter sido ameaçado. Uma série de situações, e isso fica marcado dos dois lados. Então acho que a relação não será a mesma. Ele é uma pedra preciosa do Santos e o Santos precisa fazer dinheiro. Eu acho que ele não vai conseguir render mais no Santos por causa desse problema que aconteceu. E o Santos pode ganhar um dinheiro legal. Se fosse o Santos, venderia sim. Eu vou nessa linha, Flávio, porque ele é a moeda mais valiosa que o Santos tem nesse momento, precisa de grana, o Flamengo riquíssimo, tá afim do jogador, mas eu botaria o preço lá em cima, claro. Ficaria com uma fatia dele ainda para o futuro. Também. E quero 2 do Flamengo. Manda o Vidal pra cá pra ele dar uma sossegadinha, já que tá criando problema. Deixa o Vidal aqui, manda mais um. Então, eu chutaria lá em cima. Então, não tá afim? Obrigado. Então, peraí, ó. Vamos lá que a Letícia tá me passando as informações aqui. O Flamengo ofereceu 10 milhões de euros pelo Ângelo. 60 milhões de reais. Bom, hein? Mais ou menos, é. 55, a multa é quanto? A multa dele é 240 milhões de reais. É aquela multa top lá para mercado de fora. Tá? Aí tem que fazer esse rolo aí que o Silvestre falou. Chuta alto, o jogador é meu. Pagando salário, né? Senão também não adianta. Não, lógico. Traz o Vidal, você paga. Olha, exato. Ângelo, não quero. Então tá bom, Flamengo, obrigado. O Ângelo tem 102 jogos e 3 gols pelo Santos. 102 jogos e 3 gols. E um futuro novinho, maravilhoso, é um bom jogador, andou machucado. Muito novinho, tem que... Pô, eu acho que seria bom para todo mundo. Bom, Também. é a enquete que está no ar, vote. Vamos direto, e outra, no Flamengo vai voar, né? Já dá para ver, né? E aí valoriza o jogador e o Santos ficando com uma fatia pode lucrar lá na frente. Mas eu traria uns 2 do Flamengo também. Ah, bom. Vamos direto para o CCT da Barra Funda falar com o José Paes, que esteve mais cedo na coletiva de apresentação do novo reforço tricolor, o Herisson. Boa noite, Zé. Conta pra gente como é que foi esse primeiro contato com o atacante.
Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí essa edição de sexta-feira do Gazeta Esportiva. Pois é, foi apresentado hoje mais cedo aqui, 12h30, o atacante Herisson, o 10º atacante desse elenco do São Paulo para a temporada de 2023, 9º reforço do Tricolor também para esta temporada de 2023. A gente sabe que tem aí 4 atacantes que vêm mais jogando, né? O Caleri, que é ali a referência, o capitão do São Paulo, tem o Luciano que está jogando um pouquinho mais de meia, o David de um lado, o Wellington Rato do outro. Então, o Herisson vai ter que brigar muito para fazer parte desse time titular aí do São Paulo. A gente sabe que ele vem para ser tipo uma sombra ali do Caleri, para dar um descanso para o Caleri em algumas partidas. Ele inclusive já apareceu no boletim informativo diário da CBF, já está apto a jogar, deve ficar no banco de reservas na próxima partida do São Paulo, que é justamente nesse domingo agora, 4 horas da tarde, contra o Santo André, lá no Bruno José Daniel, jogo importante do São Paulo aí nessa sequência dessa temporada de 2023. E claro, muitas foram as perguntas para o Herisson nessa coletiva de apresentação dele, e a primeira, logo de cara, foi justamente se ele chega para ser um reserva, se chega para brigar com o Caleri pela posição de titular nesse ataque do São Paulo. E também quais são as características do Herisson, para a galera conhecer um pouquinho mais ele, se ele se parece com o Caleri, se não. Vamos ver o que disse o novo reforço do São Paulo de 23 aninhos. Roda aí. Cheguei muito bem aqui no São Paulo. Eu sei que o Caleri tem uma história, é um ídolo. Eu acho que eu tenho que focar nos treinos, tenho que me dedicar. E isso aí eu vou deixar com o Rogério Ceni, ele sabe o que faz de melhor. Se tiver que jogar os dois, vai ser bom para o São Paulo. Se tiver que jogar ele, também vai ser bom para o São Paulo. Então o Rogério Ceni sabe o que é melhor para o São Paulo. Olha, como vocês já viram muito nos jogos, eu sou um cara que sempre brigo por todas as bolas, um cara aguerrido dentro de campo, um cara que tem uma vontade gigantesca de sempre querer vencer, de sempre querer ajudar o meu grupo. E então é uma dessas características que eu tenho, que o Caleri também tem, que é um excelente atacante, um cara que tem muita qualidade, que briga muito bem lá na frente. Tá aí o Herisson, então, aqui no Gazeta Esportiva. Como ele disse, é um cara que briga muito, que depende muito do físico. Recentemente, quando ele passou pelo Botafogo, em 34 jogos, marcou 15 gols. Então, uma média boa. Recentemente, lá pelo Estoril de Portugal, ele não foi tão bem. Então, a gente vai ter que ver qual Herisson que chega para ajudar o São Paulo nessa temporada aí de 2023. Pra gente encerrar esse boletim do Tricolor Paulista aqui no Gazeta Esportiva, viu, Michele? Importante a gente falar que o Natan, jogador revelado aqui em Cotia pelo São Paulo, 20 anos, que está emprestado lá ao Coritiba até março agora, até o mês que vem de 2023. São Paulo está tentando o retorno desse jogador porque ele é um lateral direito. O São Paulo está com uma dificuldade aí na lateral direita nesse início de ano de 2023. O Rafinha se machucou, o Igor Vinícius também se machucou, o Orejuela vem fazendo uma função ali, não vem agradando. Então o São Paulo está tentando o retorno desse jogador. O Coritiba até fez um jogo duro ali no início dessas negociações, não queria liberar o jogador, até porque o Coritiba tem aí a premissa de contratar em definitivo esse jogador por $1 milhão, mas o São Paulo conversou, foi dobrando ali a diretoria do Coritiba e parece que aparentemente vai conseguir trazer de volta o Natan e vai dar o Lisieiro por empréstimo ao Coritiba até o final dessa temporada, com o Coritiba pagando todos os vencimentos aí do Lisieiro. O Lisieiro já aceitou a proposta, já conversou com o seu staff, já conversou com todo mundo aqui do São Paulo, e a informação que a gente tem é que o Lisieiro vai mesmo lá para o Coritiba, não tem muito espaço aqui no São Paulo, até chegou a ser improvisado de lateral esquerdo nesse início de temporada pela carência do São Paulo ali naquela posição. O meio de campo do São Paulo está muito recheado nessa temporada de 2023, então o Lisieiro perdeu um pouquinho de espaço, vai lá para o Coritiba e o Natan vai retornar então para ajudar o São Paulo aí nessa sequência de 2023, já que o Orejuela não está se dando muito bem ali pela lateral direita do Tricolor. Devolvo para vocês, vou pular o muro, tem muita gente do outro lado do muro aqui, porque o treino do Palmeiras é agora à tarde, e vou falar um pouquinho do Verdão daqui a pouco aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Mi? Vai daí! Valeu, Zé. Brigadão. E aí, Flávio e Ale Silvestre? Alguns detalhes sobre os bastidores do São Paulo. O Herisson, ele também, a exemplo do Rato e do David, ele preferiu jogar no São Paulo, ganhando menos do que ganharia em outras equipes. Confesso que eu não sei qual foi a outra equipe que fez proposta para ele. Curitiba. Mas Curitiba? Uma delas. Por Herisson. É. Era para ganhar mais do que no São Paulo. E ele preferiu, ele escolheu jogar no São Paulo. Legal. Então, os 3 atacantes, o Rato, o David e o Herisson, escolheram jogar no São Paulo, pela história do São Paulo. Não sei se alguém da família torceu pro time, mas a verdade é que foi a opção deles. Então, já é um ponto muito positivo. Bom jogador, chuta bem na entrada da área, gosto muito, não entendo porque não deu certo lá em Portugal. Com relação ao Orejuela, o São Paulo não quer mais o jogador. Só que ele tem um contrato enorme com multa.
Então eles estão tentando um rompimento amigável com... O cara tem um baita contrato e vai abrir mão? Não sei. Mas a verdade é que dificilmente o Orejuela volta a vestir a camisa do São Paulo. Não sei se ele vai deixar de receber. Mas não, o São Paulo faz contrato, muito, né? O cara não joga e o São Paulo paga. Mas ele não deve jogar mais no São Paulo, não. E aí, o Natan também quer voltar, Silvestre. Aproveita e põe o Natan. Sobre Orejuela, para mim o Rogério tem que improvisar na lateral direita enquanto ele não tem um cara de ofício, porque o rapaz não tá conseguindo jogar. E não é só nesse clássico contra o Corinthians que aconteceu isso. Ele já não estava conseguindo jogar também nos outros clubes, então tem um problema ali, não dá mais para utilizar. Improvisa. O Erisson, acho que vai dar casamento, hein? São Paulo precisa de gente assim, que quer jogar no São Paulo, que tá com vontade de aparecer, tá precisando mostrar a que veio no futebol. Jogador com potencial, acho que pode dar casamento. E o Natan, rapidinho? O Natan é para reforçar elenco. O São Paulo parece que ele vai querer um aumento salarial. Não sei se vai dar jogo por conta disso. Bom, é legal que o Erisson tá chamando a responsabilidade. Quer ir pro São Paulo, quer jogar no São Paulo. Hora de falar do Corinthians. O Thiago Salazar está no Parque São Jorge. Chega com as informações do Timão pro jogo de domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Boa noite, Salazar. É verdade que tem jogador como dúvida para essa partida? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, boa noite, apesar deste sol que agora está aqui batendo na minha cara. Tem jogador como dúvida sim, só para lembrar. Domingo, o Corinthians enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto às 6h30 da noite na Neoquímica Arena, um jogo que promete ser difícil. Botafogo de Ribeirão Preto é o líder do grupo A, o grupo do Santos, com 8 pontos, só 2 pontinhos a menos que o Corinthians, ou seja, acho que o Timão vai ter trabalho para essa partida e o Fernando Lázaro não vai poder contar com o Maicon e com o Cantilho, porque os dois ainda estão tratando lesões musculares e há 2 dúvidas além deles. Primeira dúvida, Fausto Vera. A tendência é que o Fausto Vera volte a ser relacionado, ele que desde a estreia no Paulistão trata um trauma no pé, mas já está indo para campo, já está treinando com os companheiros. Se não for titular, a tendência é que, pelo menos como opção, ele fique no banco de reservas. E a outra dúvida responde por Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele torceu o tornozelo na pré-temporada, por isso até perdeu a partida de estreia. Nos demais jogos ele foi a campo, mas sempre salientando, explicando que ainda estava sentindo um incômodo. E justamente contra o São Paulo, o Yuri Alberto deixou o Morumbi mancando bastante. Durante essa semana livre de treinos, ele não foi para campo em algumas atividades, por isso é dúvida. Para essa posição do Yuri Alberto, o Fernando Lázaro tem como opções, além do garoto, jovem da base, o Arthur Souza, ele tem o Júnior Moraes, que aí sim é um jogador de ofício da posição, ou então pode acabar, de repente, formando uma dupla de ataque com Roger Guedes e Romero, uns dois um pouquinho mais móveis, de repente o Roger fazendo a função do Yuri e o Romero um pouco mais aberto. Enfim, eu vou passar a bola para vocês com esses 2 questionamentos. Melhor poupar o Yuri ou manda o cara para o jogo mesmo assim? E se não jogar, Romero ou Júnior Moraes? Passo a bola para vocês, daqui a pouco eu volto para falar do mercado da bola aqui do Corinthians. E aí, Flávio, é uma boa não jogar, poupar o Yuri? Eu pouparia. Pouparia, é um jogador muito importante, e o Corinthians vai se classificar mesmo, e eu colocaria o Romero. Acho que o Júnior Moraes tem mais dificuldade, o Romero, ele entrou bem, né, no outro jogo aí. Contra o São Paulo mesmo. Contra o São Paulo, é verdade. Colocaria o Romero, se for o caso. Eu assino embaixo. Eu não sou de poupar jogador, mas se o cara tá com problema, é começo de campeonato, não precisa estourar ele agora. Eu não gosto de ficar poupando o time inteiro, lá analisando a gota de sangue, vai estourar daqui a um mês, então já tira. Isso eu não gosto. Mas eu descansaria então o Yuri e jogaria com o Romero. Muito bem. O Flamengo já chegou no Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes. O time carioca embarcou ontem à noite no Aeroporto Internacional do Galeão e a torcida rubro-negra, como sempre, né, fez aquela festa para embalar o time na disputa. O desembarque no país sede da competição aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje. O primeiro treino será fechado para a imprensa e realizado em Rabat, na estrutura do hotel. E aí, essa partida do Flamengo, vocês acham agora que o Flamengo vai jogar primeiro contra quem? É o Al Hilal? Eu não entendo. Amanhã vai ser o jogo, que vai definir. Exatamente, o time de Marrocos. O time do Marrocos ou e é o Al o time Hilal.
é o time do Marrocos e o Al Hilal. Um desses dois vai enfrentar o Flamengo. Ganhar, enfrenta o Flamengo. O Flamengo tem chances de vencer esses dois times? Sim. Eu acho que é 50%. Eu acho que tem. Eu acho que é 50%. Não, 50 porque não, os times. né, Eu acho que sim. Eu acho que esses 50%. times, eles têm. Eu estou me baseando nas últimas 11 vezes que eles jogaram. Em 5 ganharam os outros, e o sul-americano contra esses caras. E 6 ganharam os Mas da América do e Sul. quantas dessas vezes esse time jogou contra o Flamengo? É o Sim, Flamengo, mas jogou cara. contra o Atlético Mineiro. Eu acho que tem que dosar. Eu tô te provocando, mas o Flamengo, Unidade o Flamengo é muito Casablanca. mais time. O próprio Não é o Palmeiras Raja foi Casablanca. eliminado no Teve um dos que foi dificuldade. eliminado Mas foi por É o quê? Palmeiras Casablanca e o Al Hilal. Ou é um ou é o Isso. Unidade Casablanca ou Al O Hilal. que eu acho que o Flamengo tem que tomar cuidado, como todos os times brasileiros que vão lá nessa semifinal, é a questão emocional do primeiro jogo. Passando pela questão emocional do primeiro jogo, ganha o jogo e aí vai fazer o jogo perfeito contra o Real Madrid. Não, esse é um ponto seríssimo. Agora, o time do Flamengo é muito melhor. Eu acho que qualquer quanto um dos isso. outros Mas dois eu tenho adversários. a estatística questão mostra é emocional. que o sul-americano... É complexo de vira-latas. Não, É então, quase isso. O River Plate meteu 3-0 no Boca, em Madrid, foi lá e foi eliminado por um time japonês. Não, mas eu É acho duro, que o Flamengo gente, vai é conseguir, difícil. gente. Não tem. É O só entrar Inter com foi aquele eliminado espírito. por aquele time lá, o Mazembe. Mazembe. Tem acontecido várias vezes isso. Não é uma vez só, não. Hora de falar do clássico da saudade. Bom, amanhã tem jogão entre Palmeiras e Santos e uma coisa é certa, os dois times vivem momentos bem diferentes. Dá uma olhadinha na reportagem que o Silvestre preparou pra gente. Se a torcida do Santos, pistola, invadiu o CT para cobrar pesado todo mundo na Baixada, a do Palmeiras, na maioria, tirando alguns descontentes com a titia Leila, vai invadir o Morumbi feliz da vida para apoiar o time no confronto desse sábado. É o chamado Clássico da Saudade. E que saudade está a galera do Peixe em relação ao duelo com o rival. Não ganha do Porco faz tempo. A última vitória em cima do Palestra rolou em 2019. O técnico era o Jorge Sampaoli. O comandante de hoje, Odair Hellmann, mal chegou e já sente na pele a pressão. Do outro lado, o Verdão do intocável Abel Ferreira. Além do mais, a equipa venceu as 7 últimas partidas contra o Alvinegro Praiano. Uma delas foi a final da Libertadores em 2021. Chega forte após conquista da Supercopa do Brasil sobre o Mengo. Vitórias com reservas fora de casa no Paulista e com força máxima. Líder do grupo, brigando por mais um título. O Santos em crise, com vários desfalques, inclusive Soteldo machucado, de novo no Paulistão, está mais preocupado em afastar o risco de rebaixamento do que qualquer outro objetivo. Mas como clássico é clássico e vice-versa. Vai que, né? Futebol é assim, uma caixinha de surpresas. Com o perdão das frases feitas. Pois é, né? O que vai dar nesse jogão? Mas agora é hora de ir para a Academia de Futebol com o José Paes para saber melhor como é que deve ser a escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã. Conta pra gente, Zé. Bora, Mi, bora falar do Verdão aqui no Gazeta Esportiva, mas antes disso, só para mostrar o que eu falei na minha primeira entrada ali sobre o São Paulo. Ó, a galera do Palmeiras toda reunida aqui, boa parte da torcida aqui veio hoje até a frente aqui, a portaria da Academia de Futebol, porque o Palmeiras treinou à tarde. Quando isso acontece, a galera vem para tentar aquele autógrafo, aquela coisa toda, já conseguiram ali uma palavrinha do Marcelo Lomba, pegaram o autógrafo dele, agora tá todo mundo esperando aqui, quem sabe o Abel Ferreira, né, que é o grande ídolo aí da torcida do Palmeiras. Mas falando do Palmeiras nessa preparação aí pro Clássico da Saudade, que
acontece amanhã no Morumbi, porque no Allianz Parque teremos o evento, então o clássico acontece amanhã no Morumbi às 6h30, estarei lá trazendo tudo para vocês no Mesa Redonda do próximo domingo. O Palmeiras vem jogando com time reserva no Paulistão, né? Jogou assim contra o Mirassol, ganhou por 2-0, jogou assim contra o Ituano, ganhou por 3-1, porque estava super preocupado aí com a Supercopa do Brasil, acabou ganhando do Flamengo naquele jogaço por 4-3 no último sábado. Então agora teremos o retorno dos titulares nessa partida importante da sequência aí do Palmeiras nessa temporada agora de 2023. Então vamos colocar na tela aí a arte, minha gloriosa Letícia dirigindo hoje o Gazeta Esportiva, a nave, o provável Palmeiras que entra em campo então amanhã, sabadão, lá no Cícero Pompeu de Toledo. Na tela para vocês o Everton no gol, o goleirão do Palmeiras, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, a zaga tradicionalíssima do Palmeiras, meio campo também tradicional, agora com o novo titular Gabriel Menino, tem ali o Zé Rafael e o Rafael Veiga, o ídolo do filho da Michele, do Bruninho, lá na frente Dudu, Rony e também o Endrick. Lembrando que a última vez que o Palmeiras jogou lá no Morumbi como mandante foi ainda em 2020, Campeonato Brasileiro, também contra o Santos, e acabou ganhando do Peixão naquela ocasião. Eu devolvo para vocês aí, para vocês poderem debater um pouquinho sobre esse super clássico que a gente vai ter agora no final de semana. Daqui a pouco eu retorno com mais informações do Palmeiras, porque o Palmeiras está no mercado, está mapeando o mercado, está querendo trazer jogador aí para o técnico Abel Ferreira, que já pediu reforços, mas é um reforço que eu não sei se chega para ser titular, aquele reforçaço com R maiúsculo que o Abel tanto pediu, quer reforço pronto. É um cara que chega, eu acho que mais para compor elenco. O Palmeiras perdendo jogadores aí no mercado, perdeu agora recentemente o Merentiel, não perdeu, né? Emprestou porque quis realmente o Merentiel lá para o Boca Juniors, mas perdeu recentemente aí o Danilo, Gustavo Scarpa. Palmeiras mapeando aos pouquinhos o mercado para tentar reforçar, quem sabe, esse time aí, esse elenco do Portuga Abel Ferreira, que ainda não passou por aqui, viu, Michele? Devolvo para vocês, daqui a pouco eu volto. Tá certo, José Paz, tá certo. Bom, então, a gente tem esse clássico no final de semana, que vai ser no Morumbi, porque vai ter festa lá no Allianz Parque. Isso não deve influenciar nada, porque o campo... Torcida única, só Palmeiras. Mais de 30 mil ingressos já vendidos. Vai estar mais cheio ainda, né? Mais gente ainda. Olha o campinho. Ingresso mais barato para o Palmeiras que não pode ir no Allianz Parque por conta de grana, porque não é sócio torcedor, sócio avante, vai poder ir ao Morumbi. A escalação do Palmeiras. E vão para a escalação do Palmeiras. Força máxima, né? O Santos está ferrado nesse jogo, vamos falar a verdade, gente? Coitado, a gente vai dar o palpitômetro já. Vai ler a escalação. Palmeiras que eu é favorito absoluto, o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo Piquerez, Nossa, ele Gabriel vai com força Menino, máxima. Zé Rafael e o Veiga, Dudu, Rony e o Endrick. Então, nunca, nos últimos anos, não houve uma diferença tão grande entre Santos e Palmeiras. Está muito grande a diferença. Já ganhou? Eu acho que sim, mas é futebol, né? Então, mas seria uma surpresa enorme se o Santos conseguir não perder o jogo de amanhã. O empate já seria uma coisa extraordinária. O time do Palmeiras está muito melhor, é o time que jogou a final recentemente, está com moral, né? Tá tudo certinho. O Santos está bagunçado, está com muita dificuldade. Teve esse negócio de invasão de torcida lá e tal. Além do que, tá desfalcado de jogadores importantes. Também. O melhor deles, por exemplo, não vai jogar, que é o Soteldo. Então tem mais essa dificuldade. Mais isso. Né? Então, quer dizer, o mando do time do Palmeiras, então tudo está a favor do Palmeiras. Tudo. É mais fácil o Flamengo ganhar do Real Madrid do que o Santos ganhar do Palmeiras? Não. Acho que é mais fácil o Santos ganhar do Palmeiras. Eu não acho. Aí não, aí eu já acho que eu não Flamengo acho. e Real Madrid, eu acho uma coisa assim meio... Eu não acho, você também não acha? Eu tô com você nessa aí. Então. Não, o Flávio Prado ele queria ser europeu, né? Você queria ter nascido lá, Ele né? e o Celso. Você queria ter nascido lá. Penha de França. Bom, então agora a gente vai conferir a opinião do mestre Alberto. Cara da ZL, velho. Fica com esse papinho aí, vai. E eu sou da Moca, Belo. Ó, o Principado da Moca, eu moro lá. Clássico da saudade, mestre. Fala com a gente. Oh, santa dos meus amores! Neste fim de semana teremos um clássico, hein? Palmeiras e Santos. Um clássico invertido, diga-se de passagem, pois se no passado a Vila era a forja permanente de craques meninos, hoje em dia é o Verdão que se especializou nesse assunto, né? E é justamente aquele que vem acumulando vitórias nos últimos anos, ao contrário do Peixe, que vive à beira da queda fatal. Confesso que esperava muito desses Santos de Ângelo, Soteldo, Marcos Leonardo, Mendonça, furo na água. Já o Palmeiras acaba de nos ofertar um momento de diversão
com a entrada do garoto Giovani contra o Mirassol. O Giovani é aquele carinha que resolveu o placar, viu? Em todo caso, sabe como é, né? Clássico é clássico e vice-versa, como diria o saudoso Adoniran Barbosa. Beijões mil. Muito Cara, bom. eu tô tão feliz. O Alberto Helena falou isso, né? Porque eu tava com vergonha da frase feita no VT, né? Dizem que a gente não pode usar clichê no jornalismo. Eu adoro clichê, frase feita. Obrigado, mestre. Então, bora pro palpitômetro, começando pelo nosso querido Flávio Prado. Olha só, seu palpite para Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras, opinião do Flávio Prado. Sua opinião, Alexandre Silvestre? Se jogar Lucas Lima, Lucas Lima, pô. se jogar o Lucas Lima, até às 7 da noite ele pode ser inscrito. O Santos ganha de 1-0 o gol do Lucas Lima, porque o futebol é espetacular e maravilhoso. Nossa. Se não jogar o Lucas Lima, Palmeiras 3-0. Bom, aí ele já fez mil. Agora eu não sei qual que ele botou. Ele botou 1-0 ou 3-0? 3-0 pro 1-0 pro Lucas Lima e 3-0 pro Tá, Palmeiras. deixa 1-0, porque Não, o meu 3-0 pro palpite Palmeiras. o meu palpite é 3-0 Palmeiras. Os dois, então, bateu aí. Com o Lucas Lima, sem Lucas Lima, não importa. José Paz, qual que é o seu palpite, Zé? Irei com a mamãe Michele Janela, 3-0 pro Palmeiras. Opa, muito bom. E o palpite do Celso Cardoso é 3-1 para o Palmeiras, né? 3-1 para o Palmeiras. Agora que o Celso falou que dá 3 para o Palmeiras, capaz do Palmeiras perder. Ô, senhor, mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver. Agora uma novidade sobre o Santos, tá? A lesão no ombro sofrida pelo Soteldo, o atacante deve sair da lista de jogadores do Paulistão. Olha a situação. Por outro lado, o Raniel foi inscrito para disputar o campeonato. Então, o Peixe inicialmente tinha relacionado 21 jogadores com a entrada do centroavante. Ainda restam 4 vagas que podem ser preenchidas. Então, uma dessas vagas seria de quem? Do Lucas Lima, não é isso? Mas a torcida não está nem um pouco afim do Lucas. Eu acho que não tem nenhuma chance do Lucas Lima voltar. Nenhuma, porque tem um estresse lá com torcida e tal, e a torcida... Ah, mas já não está certo, não, que ele voltou? Ainda não? Pelo contrário, já está quase certo que ele não volta, porque a torcida não aceitou de jeito nenhum. O Lucas Lima, quando ele saiu, primeiro o pessoal não gostou que ele saiu, depois ele andou tirando um sarrinho do Palmeiras. Quando foi pro Palmeiras. E aí, ele quis puxar o saco dos palmeirenses e ofendeu os santistas. Aí se deu na mal. opinião dos mas santistas. teve uma brincadeira. Sim, o Palmeiras ganhou, ele falou porco também, come Flávio. peixe, alguma coisa assim. Então, quer dizer, a situação é muito... E outra coisa, ele não vinha jogando bom futebol, né? Então, eu diria que é uma coisa assim, totalmente descartada. Mas eu tenho uma outra informação em relação à torcida. A torcida aceita, porém vai ficar de olho, monitorando o Lucas Lima o tempo todo, nos bastidores e como ele vai se comportar em campo. Até porque seria por produtividade, esse tipo de não coisa. seria esse contrato? Seria por 3 meses. Eu acho que é uma jogada de risco, mais risco ainda para o Santos, mas eu acho que é uma jogada de risco interessante para ambos. Eu sempre quero que o cara trabalhe. Eu gostaria de ver o Lucas Lima lá. Eu gosto dele, achei ele um cara boa praça pra caramba e tal, mas às vezes que eu tive com o Lucas Lima, eu gostei muito dele. Mas não sei se vai rolar, não. Acho muito difícil por causa desse estresse aí, né? Eu sei, mas se não tivesse estresse, você colocaria ele no Peixe? Eu colocaria sobre esses termos, com esse contrato de produtividade. Tudo. Contrato de produtividade, sim. Mas se ele jogar metade do que ele já jogou com a camisa do Santos, até mesmo numa outra fase melhor com a camisa do Palmeiras, tá louco. O problema do Lucas, infelizmente, é mais psicológico do que bola, né? Bola ele tem, claro, ninguém desaprende. Mas o psicológico é complicado. Último contato com o Salazar, mas dessa vez para falar do mercado do Timão. A gente já vinha falando aqui do Coutinho, do Johan, e agora apareceu mais um nome sendo especulado. Quem é, Salazar? Vamos lá, Michele, o nome do momento é o Bruno Henrique. Então vamos por partes, né? O Johan a gente já explicou, não tem nada, explicamos aqui durante a semana. Vou começar falando de 2 jogadores do elenco. Bruno
Bruno Mendes. O Bruno Mendes tem contrato até o final deste ano e já tem gente perguntando, e aí, vai renovar ou não vai renovar? Informação que eu recebi é que o Corinthians ainda não procurou o jogador porque entende que está cedo demais. A tendência é que lá na janela do meio do ano, o Corinthians busque um contato ali com o staff do Bruno Mendes e tome uma decisão se vai tentar renovar ou se não vai renovar com ele. E é no meio do ano que vai acabar o contrato de empréstimo com o Balbuena. E esse daí o Corinthians também não pretende antecipar as conversas. O Corinthians vai aguardar e observar o rendimento do Balbuena até o final do empréstimo, ou seja, até o meio do ano, para aí então tomar uma decisão se vai lutar para ficar com o jogador ou se vai liberar ele para o futebol russo mais uma vez. Falando das especulações que vêm de fora para dentro, começando com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho não conseguiu mercado na Europa, né? Não conseguiu sair do Aston Villa para nenhum clube europeu. Agora, então, em tese, ele pode ouvir os clubes brasileiros. O Corinthians já avisou que tem interesse no jogador, mas agora é uma situação que não depende nem tanto do Corinthians e nem do Aston Villa. A informação que eu tenho é que o pessoal daqui do Corinthians está esperando uma sinalização do Coutinho com o seu staff sobre a vontade dele de vir ou não jogar no Brasil. Se tiver uma sinalização de que ele quer ouvir, pelo menos, pretende, acha bacana a ideia de jogar aqui no Brasil, aí sim o Corinthians coloca uma proposta na mesa. Por enquanto, nada além disso. E sobre Bruno Henrique, o nome do momento. Bruno Henrique não joga desde junho do ano passado, ele sofreu uma lesão séria no joelho, rompeu o ligamento, precisou operar, tem 32 anos, contrato com o Flamengo vai até o final deste ano, multa na casa dos 35 milhões de euros. E aí começou a rolar esse boato, olha, o Corinthians está falando do Bruno Henrique, torcedores perguntando, e o Bruno Henrique vai vir para o Corinthians? Informação que eu tenho, muito difícil. Para começar, o Corinthians não está negociando com o jogador, não procurou staff, não procurou o Bruno Henrique, nada disso. Aliás, o jogador está lá no Marrocos com o Flamengo no Mundial, mesmo sem poder jogar. Mas o Corinthians pode então buscar um contato, tem interesse? No que eu estou sabendo é que o Corinthians não deve fazer essa aproximação, porque é um jogador caro, é um jogador que dependeria de investimento, de multa rescisória para trazê-lo, e a questão dele estar com o contrato terminando, isso quer dizer que ele pode assinar um pré-contrato, mas esse pré-contrato só pode ser assinado no meio deste ano, para ele vir em tese em 2024, ou seja, é algo muito fora da realidade, muito distante também de acontecer alguma coisa. Portanto, sobre Bruno Henrique e Corinthians, mais uma vez, para o torcedor que ficou animado, não tem nada, Michele. Passo a bola para vocês. Ah, que pena, né? Mas também enfim, o Corinthians tá sonhando, tá desesperado. Vocês já pensaram se o Corinthians traz Bruno Henrique e o Firmino e o Coutinho, perdão? Traz o Firmino também. E o Felipe. Pessoal, vamos tentar resgatar primeiro o bom futebol do zagueiro Balbuena, cujo contrato termina no meio do ano. Aliás, falando em zagueiro, o Robert Renan já está encantando lá no Zenit e o Real Madrid já está de zoião grande lá. Eu não sei se o Corinthians ficou com alguma parte do jogador, acho bom ter ficado. Eu cheguei a falar aqui que eu tinha dúvida se o Renan não ia valer mais do que o Yuri Alberto. Não condenei a negociação. Tinha que fazer a negociação, o Roberto Chodó. Mas, no final das contas, eu não sei se o Robert Renan vai valer até mais, ele foi com parte de pagamento, do que o próprio Yuri Alberto. O jogador é realmente fora do patamar, já está chamando a atenção, Rodolfo. Já está chamando a atenção. Vamos agora para o clássico entre Palmeiras e Santos? Roda. Bora com o José Paes na Academia de Futebol. Ô Zé, é verdade que o Palmeiras tem um novo alvo na mira para fazer parte do ataque alviverde? É verdade sim, Michele, é verdade. Estamos aí falando do Luiz Araújo, jogador que foi revelado inclusive aqui no São Paulo, né, na base de Cotia, mas já passou pelo Lille lá da França. Atualmente ele está no Atlanta United lá da Geórgia, nos Estados Unidos, jogador de 26 anos, é um jogador de lado de campo. O Palmeiras está de olho nesse atleta, até porque também tentou a contratação aí recentemente do Michael, que passou pelo Flamengo, passou pelo Goiás, está lá no Al Hilal, que inclusive vai disputar o Mundial de Clubes, joga amanhã. Então essa disputa aí do Mundial de Clubes, inclusive atrasou um pouquinho a negociação do Palmeiras com o Michael.
Então o Palmeiras, como eu disse na minha primeira entrada, mapeando o mercado, dando uma olhadinha aí no mercado internacional, viu lá o Luiz Araújo, foi atrás do jogador e está conversando. Pode ser que ele seja aí um alvo do Palmeiras para o restante da temporada. Como eu disse, é um jogador que não chega para ser titular, até porque é um jogador de lado de campo, e ali o Palmeiras tem Dudu, o Palmeiras tem Rony, outros jogadores aí importantes que estão cumprindo a função. Mas a título de curiosidade, estava dando uma pesquisada aí em relação ao Luiz Araújo, em 22 jogos lá pelo Atlanta United, fez apenas 4 gols, deu 5 assistências. E aí hoje na redação foi um bafafá danado, uma discussão danada. Tem palmeirense aí da redação que acha que o Luiz Araújo, por exemplo, é melhor do que o Michael. Tem gente que acha que ele joga mais bola, que na época que ele estava aqui no São Paulo, ele jogou mais bola que o Michael, mas a gente lembra que aqui pelo São Paulo ele já passou faz tempo, depois já foi para a Europa, agora está nos Estados Unidos, lá na Major League Soccer, na MLS. Enfim, a gente tem que saber qual jogador que chega para o Palmeiras, né? Se o Palmeiras vai realmente contratar. Lembrando que o Abel quer jogadores prontos. Será que esse jogador está pronto para vestir a camisa do Palmeiras? Fica aquela interrogação, jogo até uma dúvida para vocês. Para encerrar, vou pedir para o Zorato mostrar de novo aqui a galera esperando a saída dos jogadores, porque tem um dado interessante. O time do Palmeiras está concentrado para o jogo contra o Santos. Então só saíram daqui jogadores machucados, jogadores não relacionados para a partida. Inclusive ainda há pouco passou o Fabinho, menino da base, que já deu até entrevista exclusiva pra gente no Gazeta Esportiva, mas a galera não arreda o pé, vai com o Abel, passa aqui, vai tomar um cafezinho ali na padaria. Então a galera não sai de jeito nenhum, apesar do segurança ter falado que a galera tá concentrada aqui pro Clássico da Saudade amanhã, tá certo, Michele? Devolvo pra vocês para que vocês possam debater aí o nome do Luiz Araújo, possível alvo, possível reforço do Verdão. Valeu, Zé. E aí, é bom, Luiz Araújo? Gosto. Gosto. Ele está no futebol dos Estados Unidos, ele saiu do São Paulo, jogou 8, 9 jogos do São Paulo, mas muito bem. E aí foi embora, né? Mas e agora? Ele está jogando lá? Ele saiu junto com o David Neres. Aí ele foi bem no começo da Ele foi revelado pelo Ceni, né? Naquela leva, quando o Ceni assumiu o comando do São Paulo pela primeira vez. Os dois saíram rápido. E aí agora ele está nos Estados Unidos, consta que está jogando bem, mas está querendo voltar para o Brasil. Eu acho mais válido, se for o caso, do que o Michael. Primeiro porque é um jogador mais barato. Segundo porque é mais jovem, né? Mas aquele jogador para botar a camisa e já sair jogando? Não, é oportunidade de negócio. Sinceramente, eu não traria ninguém para o lado do campo depois do que o Giovani jogou no meio de semana. É o que o Abel falou, e eu ia até falar. O Gabriel Menino arrebentou contra o Flamengo. Né? Sim, arrebentou, jogou muita bola. Aí o Giovani jogou muito bem contra o Mirassol. Sabe, contratar por contratar é besteira. Isso, aposta nos moleques. O Palmeiras tem um monte de garoto aí, bom de bola, subindo. Nossa, o Endrick ainda tá se firmando. Aliás, o Endrick na final da Supercopa pode não ter feito um grande jogo, mas participou de lance de pênalti. Você vê a calma. Ele com 16 anos orientando o time, dando tapa lá. Eu não sabia nem pegar negócio absurdo, cara. Agora, se for pra gastar dinheiro com o Luiz Araújo, eu gastaria com o Michael. E aí, correria louca, moleque. Tem o Luiz Guilherme, que tá jogando na Sub-Rio. O Palmeiras tem muita gente boa na base. Tem o Kelvin que jogou. Kevin, né? Que jogou na Copa São Paulo. Tem muita gente pra jogar lá. Muita história, né? A nossa casa, Flávio Prado. A nossa casa, Flávio Prado. O seu pai botou tijolo lá, Flávio Prado. Não, meu pai não botou tijolo lá não, mas a minha família doou dinheiro pro São Paulo antes do Morumbi, nos anos 40. Foi uma metáfora. Antes dos anos 40, Doou sim. dinheiro? Sim. Eles faziam quermesses lá na Penha, todo o dinheiro arrecadado era doado pro São Paulo. Olha. Quantos corintianos, quantos palmeirenses, quantos santistas compraram cadeiras cativas lá? É verdade. Sim, a nossa casa sacrossanta. Porque seria o estádio de todos, né? E durante muitos anos foi mesmo, até que o nosso citado Juvenal Juvencio, não foi só uma confusão com o André Sanches. Não foi só isso. Não quis ceder ingresso e a partir dali... Foram as arenas também dos clubes. A construção das arenas também distanciou. Não, mas começou aí acabou. Com o Andrés, é verdade. Aí acabou. A partir daí, já sem as arenas, eles já não estavam mais jogando lá. Quem é melhor? Vamos pro quem é melhor? Vai, de Palmeiras e Santos? Vai fazer mesmo? A diretora quer fazer. Então, vamos pro quem é melhor de Palmeiras e Santos. O José Paes participa também. E se tiver que desempatar, a Lelê desempata, tá? Vamos lá. Quem é melhor? Quem é melhor no goleiro? O Everton, João Paulo aí, acho que é o melhor jogador do Santos, hein? O Everton. Menção honrosa pro João Paulo, mas o Everton. Sim, claro que sim. João Paulo e aí, Zé, você vai goleiro, no Everton ou no João Paulo? João Paulo é um baita goleiro, viu, Mi? Mas o Everton é goleiro de seleção de Copa do Mundo, então o Everton. Não tenho o que falar, né? Vamos votar no Everton, mas o João Paulo é goleirão. Sem dúvida. Continuando, lateral direito, o Marcos Rocha ou quem que é o outro? João Lucas. O João Lucas. Marcos Rocha.
gente, Marcos Rocha, vai aí não dar dá, Palmeiras em tudo, cara. Marcos Rocha. E você, Zé? Marcos Rocha ou João Lucas? Michele, tô prevendo um massacre aqui, hein? Marcos Rocha. Ai, nem fala, Zé. Por isso que eu falei. Vai mesmo fazer o quê? Melhor? Então tá, foi lá. Mais um ponto pro Palmeiras. E agora, quem é melhor? Zagueiro, o Murilo ou o Bauerman? Todo respeito ao Bauerman, que é bom jogador, mas o Murilo tá melhor. Nessa linha aí, o Murilo é mais firme. Joga no time mais composto, né? Facilita. Ele faz parte da melhor dupla de zaga, na minha visão, do futebol brasileiro, junto com o Gomes. Ô Zé, você também vai no Murilo? E além disso do que eles falaram aí, que o Flávio e o Silvestre falaram, da questão do Murilo, na minha opinião, são um dos melhores zagueiros brasileiros atuando no Brasil. Então, Murilo. Beleza, agora vamos lá, seguindo no pique agora, hein? Zagueiro, Gustavo Gomes ou Messias, com todo respeito ao Messias que haverá de vir, o Gustavo Gomes, né? Gomes. Aí é o Gomes, eu sei que você vai votar no Gomes, tá? Então, para acelerar, ponto pro Palmeiras. Próximo. Não dá nem pra votar nesse. Mas é verdade, não tem jeito. Não é, né? Vamos lá. Lateral esquerdo, Piquerez ou Lucas do Pires? autoritarismo da Michele. Mas não é, mas não dá. Poder de comando jeito, pô. Coitado do Messias. Não vai? Piquerez também? Vai, Piquerez. Ô Zé, e aí, é o Piquerez ou é o menino aqui? Lucas Pires. Piquerez, Michele, Piquerez. Porque a Letícia mandou correr, Zé. Aí eu fui correndo, fico nervosa. Qual que é o outro? Gabriel, Meio campo. Menino e Sandro. O menino ou o Sandri? Menino. Menino, Zé? Pra você também é um menino, Zé? Gabriel Menino. Gente, tá 6-0 pro Palmeiras, gente. Mostra na preleção dos santistas lá pra dar o brilho, pra eles entrarem daquele jeito. Próximo. Meio campo, o Zé Rafael ou o Dodge? Zé Rafael. Dodge não é bom. Mal, não tem jeito, né? Bom. E aí, é o Zé Rafael também, Zé? Por quê? Zé Rafael, sem dúvida, um dos melhores jogadores desse Palmeiras atual, Zé Rafael. E agora é aquela outra situação, né, gente? Também, o Rafael Veiga ou o Zanocelo, né? Com todo respeito ao Zanocelo. Com todo respeito ao Zanocelo. Com todo respeito a todos, mas Rafael Veiga. Hein, Zé? Com todo respeito... Tem nem como, Michele. A gente tava falando de Rafael Veiga e Arrascaeta ontem, então Rafael Veiga. O Rafael Veiga ganhou como melhor meia no nosso Resta 1 aqui do Brasil, atualmente, então Rafael Veiga, né? O atacante, agora nós temos o Dudu ou o Mendonça? Mendonça jogou muito no último jogo, mas Dudu. E aí? Dudu. Como não? Eu vou votar no Mendonça, então, pronto. Como assim? Poxa vida, Voto gente, de tá honra no ficando Mendonça estranho por isso quê? aqui. Não vai nem Tá fazer 8-0, gente, a gente nunca vai... Acho que se bobear vai dar tudo aqui. E 8-0 sem nenhum voto para nenhum jogador do Santos. Nenhum jogador do Santos. Ô Zé, você vai votar no Dudu ou no Mendonça? Vou votar no Dudu, mas a gente fez menção honrosa aí ao João Paulo, por exemplo, lá no gol. Então, Dudu. É uma menção honrosa e Miss Simpatia na Miss Universo é a mesma coisa, né, Zé? Mas eu posso dizer que o Santos não é um mau time. Se você vê, tem um... Não, porque estamos comparando com o Palmeiras, mas tem um baita goleiro, tem 2 bons zagueiros, tem um meio pra frente, o Santos tem um cara que faz gol, que é o Marcos Leonardo, agora tem o Mendonça que é correria, tem o Soteldo que machucou, vai fazer o quê? O time não é tão ruim assim, não era pra estar jogando tão mal. O Rony, que é o Rony Rusco. E Lucas Braga. Eu voto no Rony. E você, Flávio? Rony. Eu voto sempre nos jogadores do Palmeiras até o final. Eu já sei o que vai vir. É tudo do Palmeiras pra ganhar tempo. Pronto, já falei demais hoje. Olha como ele tá irritado, Letícia. E você, Zé? Rony também, Mi. E agora, tem mais? Quem tem mais ainda? Ai, gente, nunca aconteceu isso aqui na história desse país. Aí dá jogo. Olha aí, ó. Aí eu voto no Marcos Leonardo. Opa! Hoje, né? Hoje. Mas acho que o Hendrick vai ser mais jogador que o Marcos Leonardo, embora acho que o Marcos Leonardo também vai ser um sucesso. O Hendrick, o momento do Hendrick... Não, você pode me pular, eu já votei em todos do Palmeiras. Você votou no Hendrick. Então agora o José Paes vai desempatar. Hendrick ou Marcos Leonardo, José Paes? Olha, Michele, ponderando tudo isso aí, Hendrick, viu? Ninguém é vendido pro Real Madrid por 400 milhões de reais à toa. Hendrick. Hendrick, ponto pro Palmeiras. Eu tentei. E agora, o treinador, com todo respeito ao Odair Hellmann, todo mundo vai votar no Abel Ferreira. Com todo respeito a quaisquer outros treinadores aqui do Brasil, daria Abel Ferreira pra mim. Zé,
A Letícia pediu para eu correr 11-0 na história deste país e deste programa. Nunca isso aconteceu, tá? Então, ó, vamos embora. Tá faltando 12-0. 12-0, poxa. Nós vamos pro vestiário do Santos antes do Clássico, com certeza. Vamos Domingo, colocar mesa isso aí. redonda, a gente tá junto. Tem a galera do Flow Podcast conosco. Temos também o Anderson Lima. O programa tá muito legal, então a gente te espera no Mesa Redonda. Enquete, resultado, tá lá no site. Entra lá. Beijo, tchau, Flávio.